pessoal tá muita calma nessa hora, vamos ver como é que é o trabalho. E claro que tem que ter calma. Mas assim, a comparação que a gente estava fazendo aqui em relação a esses elencos, se a gente colocar hoje as duplas, vou citar as duplas aqui, tá? Diego Costa e Hulk, Gabigol e Bruno Henrique. Dá jogo pro Corinthians entrar aí? Ah, tu quer me complicar, né? Eu não, eu quero facilitar. Me complicar, né, Dani? Vamos lá, antes de qualquer coisa, Gabigol e Bruno Henrique estão muito acima, pelo que já apresentaram, então tem muito pouco de dúvida, então muita margem para dúvida ou questionamento para a gente, então estão bem acima. Hulk e Diego Costa começam a sinalizar que podem se entender muito bem. O Hulk já provou do que é capaz, Diego Costa vinha muito bem, começava a se entender até que teve o problema da lesão. A preocupação, até Facinca daqui a pouco disse que vai contar pra gente, se ele joga ou se ele não joga amanhã. Aí você pega um Willian e Roger Guedes, você tem duas coisas. O background, pra gente falar bonito assim, ou então, sabe, o que cerca ali Bruno Henrique e Gabigol, o elenco, o time por trás disso, tá muito acima do time do Corinthians. O time que cerca ali Hulk e Diego Costa estão muito acima. E o Willian e Roger Guedes tiveram uma exibição que a gente pode contar, que foi o clássico do final de semana. O que o Willian pode entregar, um cara que tem vaga até em time de ponto da Premier League, é promissor. A gente se anima, a gente se empolga. O Roger Guedes já começa a entregar. Só que aquilo, eu acho que ainda falta muito. Repito, talvez traçar essa comparação para esse ano seja até injusto com eles. Vão ficar um pouco abaixo e aí não é culpa deles. É culpa por um time que acabou de se juntar. É culpa de um time que ainda está ajeitando as suas peças ali do meio para frente. É promissor, pode dar muito certo. Mas ainda aí vejo bem abaixo dos outros dois que você citou, Nani. Flamengo um pouquinho acima, a dupla do Galo ali querendo se credenciar como tal, talvez possíveis títulos aí elevem eles na prateleira da comparação. Mas o Willian e Roger Guedes tem muito potencial. Roger Guedes decisivo, faz 25 anos, daqui a uma semana, se eu não me engano, sábado, muito bem fisicamente. O Willian pode chegar na ponta dos cascos daqui a pouco, potencial dele a gente não precisa nem repetir, é chovendo molhado, mas ainda tem um time que tem muita coisa a azeitar para querer brigar ali com uma dupla de Flamengo, com uma dupla de Atlético. Tá um pouquinho distante ainda para mim, Dani. Fala, o que eu queria dizer é o seguinte, ainda usando o Corinthians, né, como exemplo. Em 1985, a maior parte de quem está assistindo o nosso programa provavelmente acho que não tinha nascido. O Corinthians monta uma dupla de ataque com Casagrande e com o Serginho Chulapa. O Serginho tinha acabado de ser campeão paulista com o Santos, fazendo gol contra o Corinthians na final. O ano anterior ele foi vice-campeão brasileiro com o Santos, perdendo a decisão para o Flamengo no Maracanã. Tá? Então, e tinha o Casagrande. O senhor sabe que eu assisti os treinamentos desse time. Assistia? Eu jogava salão e a gente saía do ginásio do salão e assistia o treinamento deles. Não era promissor aquele ataque? Deu certo? Não rolou. Tanto é que o Casagrande depois foi pro São Paulo. E ele forma uma dupla espetacular com o Careca, porque ele tá jogando na meia. Como ele fazia no Corinthians também, ele voltava, porque ele tinha essa característica. Então, o Willian e Roger Guedes vai dar certo? Tem, que nem o Pedrão falou. A qualidade tem. Tudo para dar certo. Vai dar certo? A gente não sabe. Bruno Henrique e Gabriel jogam juntos desde a época do Santos. Eles têm pelo menos 4 anos de estrada juntos. Um conhece o outro, um sabe onde o outro vai, o movimento tem que ser feito, o espaço a ser preenchido. Hulk e Diego Costa, não sabemos também. Não sabemos. A amostragem é muito pequena, né? É muito pequena. O melhor ataque do Brasil até agora é Gabriel e Bruno Henrique. Willian e Roger Guedes, pode. Porque ontem, inclusive, durante o jogo, quando o Corinthians não tinha posse de bola, muitas vezes o Willian centralizava e o Roger Guedes abria para fazer a marcação no lateral adversário. Agora, tem uma coisa que eu acho que pode dificultar mais para o Willian e para o Roger Guedes. Okay. O Willian joga aberto. O Willian, por exemplo, o Bruno Henrique e o Gabigol, eles estão sempre constantemente dentro da área para finalizar. O Hulk e o Diego Costa, sempre dentro da área para finalizar. O Willian não, o Willian é o cara que constrói a jogada. Normalmente o Roger Guedes é o que vai finalizar. Então eu não sei qual é o tipo de proximidade que nós podemos ter em termos de dupla de atacantes. Porque o Willian, eu não sei, ainda vejo o Willian distante do Bruno Henrique. Eu acho o Bruno Henrique mais atacante. Para você, o Willian está mais distante do Bruno Henrique do que o Gabigol do Roger Guedes? Distante de posicionamento. Em relação ao gol. O Bruno Henrique... Em relação à qualidade, não. Não, qualidade não. São jogadores diferentes. Mas eu falo em termos de posicionamento. O Willian é o cara que vai construir. Normalmente o Bruno é o cara que
às vezes constrói, mas ele está sempre finalizando. Sim. Os gols, né, contra Barcelona, nós vimos como aconteceu. E o Gabigol a mesma coisa. Então, eu não sei até que ponto nós podemos falar que o Willian e o Roger formarão dupla. Então, você quer ver um negócio, Zé? Eu estava olhando aqui. O Corinthians pode não ter uma dupla acho que é muito mais um potencial de decisão, né, Zé? Sim, isso é fato. Mas estou dizendo em termos de posicionamento, por exemplo, o Bruno e o Gabigol... Aí vai variar muito. Até o próprio Diego. Eles têm muito mais possibilidade de decidir os jogos do que propriamente o Willian nesse caso. Porque o Willian, você vê, o Willian no primeiro tempo estava voltando para marcar. O Willian talvez caiba numa função da Rascaeta, de articulador, de pifador. Botar mais um jogador. De construir uma comparação. Eu peguei aqui a estatística. Na temporada passada... vai na sequência, tá? Que ele pediu para falar. O Willian fez um gol pelo Arsenal. No Chelsea, ele faz 9 gols na temporada 19-20, 3 gols na 18-19, 6 gols na 17-18, 6, 8, 5, 2, 4 e assim vai. Ele não é um jogador, um finalizador. É muito mais o fazer jogar, né, Sormani? O Flamengo não, o Atlético também não. Aí eu concordo com o Zé. São jogadores que pisam na área constantemente, Bruno Henrique, Gabriel, Diego Costa e Hulk, e fazem muitos gols. Sim. O Willian não tem essa característica. Sim. Não tem. Mas ele tem. Você olha a estatística dele de assistência, tem muita assistência. Sim. Aí você pega, reduz o espaço do Roger Guedes, marca ele em cima, quem é que vai fazer gol? Esse é um problema. O Facincani tinha pedido para falar lá. Vai daí, Facinca, o que você queria colocar? Não, que talvez o Corinthians não tenha uma dupla de ataque, mas ele tenha um time funcional. E aí vai precisar do Silvinho para dar esse tipo de condição, né? Você ter o fato novo, a inventividade, fazer o Willian, talvez, pela qualidade que ele tem, e jogando no futebol brasileiro que permite tal situação, de pisar mais na área, de se colocar como um jogador muito mais importante para ser esse finalizador que talvez o Sormani, nos números, apontou que na Europa não tinha essa condição até pela característica, mas aqui ele pode se tornar, né, pela qualidade que tem. A gente sabe que o futebol brasileiro, ele dá muita vulnerabilidade defensiva para que esses atacantes consigam penetrar. Pode ser um Juliano, pode ser um Renato Augusto, que é um cara que encosta muito bem para fazer essa função. Então o Corinthians pode ter um time que venha por trás ser esse elemento surpresa. Como? Não sei. O Juliano vindo por dentro, ora abre o Renato, ora abre o Willian. Eles trabalham na mesma faixa do campo. Esses três jogadores sabem trabalhar tanto pelo lado como principalmente por dentro. Então o Corinthians pode ter um time em que ele vai rodar, que ele vai ser, entre aspas, um camaleão criativo e deixar o adversário louco, né? E flertou com algumas possibilidades fazendo isso no jogo contra o Palmeiras, que eu achei muito bacana. Que se daqui para frente, claro, ganhar corpo, azeitar, mais para o ano que vem, enxergo assim dessa forma como talvez a maioria da mesa também tenha colocado, eu vejo um Corinthians com muita possibilidade de se tornar um time muito forte mesmo. Resumindo, é verticalidade, horizontabilidade. Paulo Calçade, às vezes faz participação especial aqui nesse programa, só para vocês entenderem. Então o Messi está no jogo? Não, Messi. O Messi, meu menino, tá fora. Paulo Calçade, um oferecimento da ESPN para o fã de esporte, faz participação especial.